A paz do Senhor, querido professor da Escola Dominical, querido aluno da Escola Dominical. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista do terceiro trimestre de jovens da Escola Dominical. A nossa revista, ela tem o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão nos dias de hoje. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que o tema fala assim: uma firme decisão de não se contaminar. Então eu convido você a se debruçar nesse estudo juntamente comigo e com os seus alunos. Aqui no slide vamos ler a síntese do dia. O nosso texto do dia, né? E diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E a síntese da nossa lição: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Iremos reforçar com os nossos jovens a importância da nossa conduta, de como nós agimos no dia a dia, dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Nós devemos ser cristãos em todos os lugares, mantendo uma conduta firme, uma conduta de Cristo. Vamos aos objetivos da nossa lição de hoje. Nós vamos analisar, refletir e mostrar. Analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. E mostrar o resultado da fidelidade a Deus. A nossa introdução estaremos lendo com os nossos jovens. Você pode estar fazendo isso com o seu departamento, com os seus alunos, para que haja interação entre você e seus alunos. E vamos agora ao tópico de número 1, o banquete do rei. Subtópico 1 fala assim: a oferta do manjar. Durante o período determinado para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária e específica. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Porém, Daniel e seus amigos eram jovens espirituais. E o propósito desses jovens não era agradar ao rei da Babilônia, mas ao rei do universo. Muitos veem a mesa do rei como uma oportunidade, de network, de status. Eu me assento à mesa do rei da Babilônia, eu vim como escravo lá de Jerusalém e olha onde eu estou, E outros colegas, às vezes passando necessidade lá em Jerusalém, porque eles sitiaram a cidade, destruíram tudo, levaram tudo que havia de valor e mantimentos também da cidade. E agora aqueles 4 jovens estão assentados diante de uma mesa com várias iguarias reais e eles decidem não participar dessa mesa. Mas parece algo contraditório, mas se o Senhor permitiu que eles fossem para lá e estivessem nessa posição, por que não se assentar à mesa? Porque eles não queriam ter comunhão com aquilo que não era ofertado a Deus. Toda aquela comida, todo aquele manjar que estava sendo oferecido, ele era oferecido a ídolos, ele era oferecido a deuses, ele tinha um propósito de adoração a outros deuses. E esses jovens sabiam disso e não se permitiram participar dessa sutileza que parecia para muitos uma oportunidade, algo muito bom. Meu Deus, muita comida, coisa boa, Muitos cristãos são conhecidos porque gostam bastante de comer, mas esses jovens, eles se manteram ali, às vezes com fome, Mas o Senhor nutriu eles e sustentou, e nós vamos ver isso agora. Uma decisão firme, subtópico 2. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não era qualquer comida, gente, era comida
fina, era comida real, para banquetes ali, e eles participariam dessa mesa. Mas Daniel decide não se contaminar. Eles se alimentariam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza dos jovens. Antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dizido sim a Deus. Eles não estavam dizendo não por mero capricho. Eles não estavam dizendo não só para serem os deferentes daquele lugar. Mas eles estavam dizendo não porque eles já haviam dizido sim para Deus. Eles pertenciam ao Senhor Jesus. As suas vidas pertenciam a Cristo. E em toda a sua maneira de viver, eles glorificariam o nome do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do nosso Deus. Subtópico 3 fala assim: uma decisão pequena, mas poderosa. Eles sabiam que pequenas decisões provocariam grandes consequências. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semear, isso também ceifará. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eles tinham a consciência que se cedessem um pouco, eles abririam uma porta para o pecado entrar. Eles se manteram firmes, porque sabiam que não poderiam dar brechas. Parecia algo insignificante comer a comida do rei, mas eles decidiram no seu coração se manter firmes. E também, meus amados, como eu falei, não foi só para ser os deferentes que eles ali acabaram não participando do banquete. Tudo que era ofertado, a gente vai ver mais à frente que existe a questão da cultura dos judeus, alguns alimentos que para eles eram considerados impuros e provavelmente esses alimentos estavam presentes nessa mesa. Vamos para o tópico 2, o firme propósito de não se contaminar. Contra a contaminação. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecida aos israelitas, que está lá no livro de Levíticos. Então, eles tinham também restrições de alguns alimentos segundo a lei dos judeus, e eles não queriam de forma alguma quebrar os ensinos que receberam de seus pais, aquilo que vinha desde os antigos, né? Então, eles se manteram firmes também por esse propósito, para não comer algo que era oferecido a deuses e também não comer algo que era impuro aos ensinos que já haviam recebido na sua terra, na sua casa. Cuidado com as companhias. Não se deixe enganar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. A sua fidelidade era inteiramente a Deus. 2 pontos importantes aqui: a questão dos alimentos que estavam a ser postos sobre a mesa, alimentos que eram sacrificados a deuses, alimentos que faziam parte da lista de restrição do que eles não poderiam comer, segundo o seu ensino, segundo as suas tradições. E mesa significa lugar de comunhão, mesa significa lugar de intimidade. E nós vemos aqui que esses jovens, eles se mantêm firmes diante do Senhor para não se alimentar daquelas iguarias e também não se assentar à mesa, eles decidiram se separar. Muitas das vezes nós somos convidados a certos banquetes e precisamos ter cuidado ao nos assentar em certos lugares, para que não passemos a impressão, para quem nos observa, de comunhão com aqueles que estão comendo algo que é oferecido a ídolos.
Não tem como nós participarmos de algo que não glorifica a Deus. Nós estaremos na Babilônia, podemos estar vivendo no mundo, né? Nós temos pessoas, amigos que ainda não se entregaram a Cristo, aos seus ensinos. Nós conversamos, nós estudamos juntos, porém, tem certas coisas que não convém, foi o que Paulo falou. Não tem como, meus amados irmãos, você, cristão, jovem cristão, você faz parte ali, está na faculdade, está no trabalho, o pessoal do trabalho faz um churrasco, e nesse churrasco só tem bebidas, só se fala em pornografia, né? Nessa mesa só se fala de pornografia, bebida e coisas que desagradam a Deus, e você senta ali. Você diz, mas eu não estou falando nada, eu estou comendo só a carne, né? Eu estou caladinho. Mas quem olha de fora, muitas das vezes, vai imaginar que você está compactuando. Cuidado nos lugares aonde você se assenta. Apesar do seu coração estar firmado no Senhor, e você dizer, não estou falando besteira, eu não estou me contaminando, né? Eu estou ali porque foi um convite, para não fazer desfeita. Amém. Mas tome cuidado, vigie com certos convites. Tem certos lugares que é melhor que a gente não vá. Tem certos lugares que a gente precisa tomar cuidado ao se assentar à mesa. Uma vez, uma história para vocês, que tem pessoas que nos observam e pessoas que nos têm como exemplo. Eu tinha um irmão que eu admirava demais. Era um obreiro da igreja lá em Belém do Pará. E ele tinha um irmão gêmeo e eu não sabia disso. E esse irmão, ele orava, ele pregava a palavra, evangelizava. E eu tinha ele como um grande homem de Deus que estava entregando a sua vida a serviço do Senhor. E sempre ia aos bares, mas evangelizava, saía, voltava e a gente via ele como luz no meio das trevas. Um certo dia eu estou caminhando perto de um campo e havia um bar pequeno. E por isso que eu falo, cuidado com as mesas que você se assenta. E de longe eu sempre observava e admirava aquele irmão. E eu vi ele bebendo, rindo, jogando bilhar. E eu fiquei, meu Deus. Aquela pessoa que eu admirava, que eu olhava, a admiração foi ao chão. E eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Fui para casa, meu Deus, mas como é que pode? Ele está naquele lugar e ele falava sobre a tua santidade, sobre ter comunhão contigo. E agora, meu Deus, ele não manteve firme aquilo que ele falava. Fui à igreja e vi a mãe desse irmão. E eu gostava tanto dele, eu estava orando, fui na oração, falei, Deus, salva o irmão de novo. E aí a mãe dele me viu um pouco cabisbaixo, perguntou, irmã, o que você tem? Eu falei, eu tô triste, irmã, eu não queria lhe falar, não sei se a senhora sabe, mas eu vi o seu filho lá no bar ontem. E a irmã começou a rir, porque eu estava muito triste, eu era muito novinha e tinha ele como uma inspiração para mim. E aí ela disse, não, minha filha, aquele ali é o irmão gêmeo dele. Então não era o irmão, era o irmão gêmeo dele que estava ali no bar. Mas por que eu trouxe essa ilustração para vocês? Porque ao ver ele assentado naquela mesa que não glorificava o nome do Senhor, o meu coração ficou muito triste. Então, existem pessoas que tomam você como exemplo. Então nós precisamos ter cuidado aonde nós nos assentamos. Aleluia! Subtópico 2, né? Aqui nós já lemos sobre as companhias também. Nós precisamos tomar cuidado. Existe aquele velho ditado: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? A nossa mãe sempre diz: cuidado com quem você vai andar. Nós precisamos seguir bons exemplos. E o maior exemplo que nós temos de verdade, de santidade, de bondade é Cristo Jesus. Ele é teu melhor amigo e ele é o teu exemplo que vai te levar para o céu. Subtópico 3, gentileza e favor divino. Ao formular o pedido às penais, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante dos outros, devemos ser mansos e educados, com coragem e prudência, sem tolice. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 vai falar assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa.
que pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós precisamos estar preparados para falar do nosso Deus. Nós precisamos conhecer para apresentá-los às outras pessoas e pedir para o Senhor estratégias para que possamos sermos diferentes, pedir estratégia para que possamos alcançar outras pessoas através da nossa fé. E nisso, meus irmãos, é muito importante que possamos ser gentis e educados. O servo de Deus, ele não pode querer, porque você está errado, né? A gente tem que pregar sim contra o pecado. Pecado é pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão, tudo é pecado, né? A gente não vai relativizar pecado algum, mas nós precisamos ter sabedoria ao falar. Nós temos o maior exemplo que é Cristo Jesus, aonde ele nos ensina, ele nos ademoesta, ele nos direciona aquilo que é correto. Tem muita gente que acha, porque é cristã, seguidor da verdade, que tem que sair batendo em todo mundo, sendo rude, dizendo, tu vai para o inferno, você não vai ter salvação. Não é bem assim. Nós temos que ter sabedoria e educação ao falar, né? Nós temos que, aquela pessoa, não quer Jesus, vai morrer sem Jesus, você não vai para o céu, você está condenado. Óbvio que se a pessoa não quer nada com Cristo, nós sabemos que, infelizmente, existem dois lados, ou o céu ou o inferno. Porém, nós temos que falar, mostrar que existem dois caminhos. Meus irmãos, existem dois caminhos, um leva ao céu, o outro leva ao abismo. E o Senhor, ele nos chama a caminhar por um caminho de vida, né? De alegria e vida com abundância, né? Servir a Cristo não é uma prisão, mas servir a Cristo é liberdade. E o nosso Deus, ele é verdadeiro. Mas o Deus de vocês morreu. Nosso Deus vive. Sim, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós temos que conhecer a história de Jesus, nós temos que conhecer a palavra de Deus para que possamos ter sabedoria, educação para estar respondendo aos ataques do inimigo. Vamos lá. O tópico 2 da nossa revista agora, o resultado da fidelidade a Deus. Nós vamos para esse tópico, vamos ver os subtópicos também. A prova de Daniel. Daniel, porém, propõe um teste. Durante 10 dias, eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Ao final desse período, poderiam ser inspecionados junto com os outros. Depois de 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante e mais forte que os outros jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a se comprometer com a sua fé. Daniel, ele, além de não se contaminar, ele propôs, né, as penais ali, o eunuco ficou preocupado. Nesse diálogo que ele teve com Daniel, mas Daniel, ele teve graça, porque o eunuco que servia ao rei da Babilônia deu ouvidos a esse jovem, né? A gente vê que com sutileza, com educação, ele conseguiu a atenção do eunuco e lhe propôs, né? Ele não diz, eu não vou comer e tem que ser assim e pronto. Não. Ele propôs um teste e disse, olha, meu senhor, durante 10 dias nós podemos não participar do banquete do rei? E aquele homem ficou preocupado, mas vocês vão estar mais fracos, vão estar com cara de abatido, porque não vão estar recebendo todos os nutrientes necessários. E Daniel falou, não, vamos fazer um teste. E nisso, Daniel, ele tinha uma fé linda, incrível, porque ele confiava no Deus. Ele não fez isso com medo, mas ele fez com certeza. E o que é a fé, meus irmãos? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam em Deus. Ele sabia que o Senhor colocaria sua boa mão e iria cuidar e nutrir cada um daqueles jovens. Então ele diz, vamos fazer um teste. Durante 10 dias nós vamos comer só legumes e água.
E no final desses 10 dias, o Senhor pode nos inspecionar junto com os outros jovens. Se nós estivermos abatidos e fracos, teremos que participar da mesa do rei. Mas se não, continuaremos com esta alimentação. E todos nós sabemos a história que quando foram postos diante dos outros jovens, eles estavam mais nutridos, mais robustos do que aqueles outros, porque a boa mão do Senhor estava com eles. Porque no seu coração propositaram não se contaminar e a sua fidelidade gerou graça diante de Deus. O Senhor garante e aprova. Subtópico 2. Passado algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratavam dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Meus amados irmãos, quando mantemos a nossa fidelidade, quando estamos diante do Senhor, quando buscamos a sua face, a sua palavra, nos fortalecemos em Cristo, pedimos a Ele sabedoria para ter estratégias, o Senhor Ele nos coloca em altas posições. E aqueles jovens foram vistos como jovens muito inteligentes, eruditos, homens piedosos, homens de Deus. E através disso foram escolhidos por Nabucodonosor para fazer parte do seu governo. Subtópico 3. Rejeitando a tentação do mundo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não. Não apenas à pornografia, à fornicação, mas também à idolatria e a todas as obras da carne. Nós temos que ter firmeza em nosso coração. Ele não pode tender para a direita ou para a esquerda, mas ele tem que estar firme em Cristo Jesus. A partir do momento que aqueles jovens decidem não se contaminar, eles decidem não se contaminar até o final. Eles não saberiam o tempo exato que ficariam no exílio, mas eles propositaram em seu coração que o tempo que fosse necessário ficar ali, eles se manteriam fiéis a Deus, independente do tempo. E o nosso coração precisa estar firme diante do Senhor, independente das adversidades, seja no inverno, no verão, no outono, que sejamos firmes e fiéis a Deus, seja aqui no nosso estado, ou em outro estado, ou em outro país, que sejamos firmes diante do Senhor. A gente vê muito, infelizmente, pessoas que estão aqui servindo a Deus aqui no Brasil e muitas das vezes recebem uma oportunidade de trabalho, vão para fora do país e quando chegam em terra estranha, em terra estrangeira, com outra cultura, acabam esmorecendo na fé, pois acabam recebendo a aculturação e assimilando o modo de viver daquele lugar. Óbvio que quando chegamos em um lugar diferente, nós temos que nos adaptar àquela região, mas se adaptar não é se misturar e fazer parte dela, é entender como funciona e como eu irei me posicionar da maneira que agradará a Deus nesse sistema diferente. Então, que possamos nos manter firmes em qualquer lugar. Porque como nós estamos falando de conhecimento, muitos jovens nossos às vezes vão fazer um MBA, vão buscar uma pós-graduação fora do país, que você possa se manter firme diante do Senhor e firme na sua fé, aonde você estiver, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Aqui eu trouxe um contraste para vocês observarem sobre o que são essas obras da carne. A gente falou que eles se manteram fiéis ali e firmes diante do banquete da Babilônia, mas não é só sobre comida, não é só sobre isso, mas é sobre o nosso coração estar firme em Deus e nas suas coisas. Não permitir que o nosso coração ele esteja tendencioso às obras da carne. Todos os dias nós precisamos matar a nossa carne, mortificá-la através do Espírito, através da palavra do Senhor. E quais são as obras da carne? O adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades,
homicídios e bebedices. Nós percebemos que nesse sistema babilônico haviam todas essas coisas. E no sistema em que vivemos hoje, infelizmente, também estamos rodeados por essas obras. Porém, Cristo nos chama a sermos pessoas produtivas, árvores frondosas, que produzam frutos e esses frutos permaneçam, que são os frutos do Espírito, que esses frutos do Espírito possam estar sobre a tua casa e sobre a tua família, que é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é muito importante para que nós possamos estar firmes diante do Senhor, que nós possamos ter os frutos do Espírito Santo, porque esses frutos vão nos diferenciar dos demais. Esses frutos, eles vão nos dar graça e força para resistir às astutas ciladas do inimigo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos aqui, meus irmãos, a nossa conclusão, o resultado. Nós já vimos aqui o resultado da fidelidade do nosso Deus e nós vamos chegar à conclusão da nossa revista de hoje, da nossa lição de hoje. Como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? É uma pergunta. E você pode fazer essa pergunta para o seu jovem até no começo da aula, né? Separa ali a pergunta e questione ele como é que nós fazemos para viver em meio a uma sociedade corrompida nos dias de hoje. Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a esta pergunta tem início com uma resolução firme que nasce no coração. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Quando no meu coração eu tenho a intenção de agradar a Deus, eu me desvio do pecado. Quando Deus ele é o centro da minha vida, eu me desvio do pecado. Irmã, mas eu sou fraco, eu não consigo. Cristo não nos deixou sozinho, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos conduzir, para no meio desse mundo caótico, onde às vezes olhamos para a direita e para a esquerda, nós nos sentimos sozinhos e pensamos como é que vamos reagir diante dessa situação. Se você abrir os seus ouvidos e você abrir os seus olhos espirituais, olhar para a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai te conduzir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, te conduzido a uma vida, meu amado irmão, de santificação, uma vida de separação. Nós precisamos ter uma firme decisão de estar diante do Senhor e não se contaminar, não contaminar o nosso coração, não contaminar a nossa mente. E precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, como a gente vem falado nas outras aulas, ele trabalha na sutileza. E uma pequena decisão, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Uma das coisas que nós temos visto nesses últimos tempos, o que tem corrompido muitas pessoas e tomado o seu tempo, são o tempo de tela, o seu celular. Às vezes a pessoa passa e fica ali alimentando a sua mente. Ah, mas é só um videozinho engraçado, é só uma coisa animada, mas são várias horas e você esquece de se alimentar daquilo que vai te sustentar por uma vida inteira, que é a palavra de Deus que vai te dar força. Nós temos que ter firmeza em Cristo Jesus e a gente ter firmeza em Cristo Jesus, a gente precisa guardar a sua palavra, guardar os seus princípios e viver os seus exemplos. Tomar para cada um de nós os exemplos de Daniel e os seus amigos, que se manteram firmes diante do Senhor, apesar das tentações, apesar de todas as perseguições, eles mantiveram-se fiéis ao Deus de Israel. Aleluia! E nós encerramos a aula de hoje agradecendo a você que tem nos acompanhado. Pedimos para que você siga o nosso canal ADC Educacional, se inscreva, acione o sininho. E aqui deixamos os agradecimentos de toda a nossa diretoria da Assembleia de Deus de Criciúma, nosso pastor Roberto Ovalle, vice-presidente Adriano Sebem, a nossa direção da Escola Dominical, coordenador de TV, nosso
pastor Ramon Melo, a apresentação de hoje, irmã Amanda Falheta, e o diretor de filmagem, Adriano Fidelis, e meu amigo querido de artes, né, o nosso irmão que me ajuda com os slides aqui, irmão Júlio Pereira. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima escola dominical e até a próxima aula.